belo estudo. Obrigada, Thelma. Nós aqui agradecemos, Lúcia, em nosso nome, né? Eu sei que você está falando em nome de todos, a oportunidade do estudo, do trabalho, da tarefa, né? Sempre é bem-vinda, porque eu sempre costumo falar que as tarefas que nós recebemos do trabalho com Jesus é que nos dá sustentação para a nossa caminhada. Se nós abandonarmos esse trabalho, nós certamente faliremos, né? Isso não é uma ideia nossa, mas a gente sabe que o trabalho com Jesus, como você agora convocou Jesus ao trabalho, né? Estarmos conosco, isso tudo é muito bom, porque nós nos sentimos amparados, sustentados, né? Diante dessa tarefa tão abençoada que nós temos de estudar e utilizar o estudo em favor de nós mesmos, né? Porque quando nós estudamos, nós trazemos esse conhecimento primeiro para nós, né? E depois compartilhamos. Então, hoje, o nosso estudo, ele é desse capítulo 16, aonde Jesus afirma, né, que no versículo de Lucas, no capítulo 16, Mateus também registra, porque isso é uma fala de Jesus lá no Sermão do Monte, né? E aí ele vai discorrer no versículo 13, ele vai falar, né, que ninguém pode servir a Deus, a dois senhores. Tem duas traduções, né? A Deus e a Mamon, ou a dois senhores, porque ou odiará um ou amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro, né? Não podemos servir a Deus e a Mamon, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas para nós compreendermos essa fala de Jesus, nós precisamos de estarmos atentos primeiro a essa palavra, né? O que significa essa palavra? E depois, o que Jesus quis nos mostrar com isso, né? A palavra mamon, ela não se reporta a um Deus da riqueza, né? Como a gente pode imaginar, ou um Deus personificado lá do politeísmo. É uma palavra aramaica que significa riqueza, tesouro. Então, não é a personificação de nenhum Deus, com letra minúscula. Jesus estava se referindo às riquezas, aos bens materiais, aos tesouros que nós amealhamos materialmente falando, né? E para nós compreendermos o que Jesus quer dizer, porque Jesus sempre tem uma intenção, em tudo que ele nos traz, ele tem uma intenção de nos fazer entender com profundidade seus ensinamentos. Então, a gente se reporta, por exemplo, no o que os judeus, né, tinham nessa época de conhecimento a respeito da vida após a morte, a respeito da imortalidade, da vida eterna, da vida imortal, da vida futura, que Jesus falava em todas as vezes, quase, que ele citou algumas parábolas, as suas parábolas ele citava, né? O reino de Deus, a vida futura, enfim. E o que os judeus tinham de conhecimento a respeito disso? Se nós formos lá nos registros da Torá, né, que são aqueles 5 livros do Velho Testamento que Moisés trouxe, né, foi registrado por Moisés, que é o livro de Gênesis, o livro de Levítico, Êxodo, Números e Deuteronômio. É conhecido também como Pentateuco. Então, nesses livros estão todas as informações que eram seguidas pelos judeus. É a lei de Moisés, né? E lá não existe nenhum registro que nós possamos ler e refletir e entender que ali está informado ou registrado algum conhecimento sobre a vida futura, sobre a existência da alma, sobre
a imortalidade da alma. E os judeus, eles tinham essa informação, eles tinham esse conhecimento, porque isso é muito antigo, mas não está registrado no Pentateuco, como também é conhecido, né? A Torá, o Pentateuco, enfim. Então, como essa informação não se encontrava ali, mas embora eles tivessem essa informação, mas não constava nos textos mosaicos. E a prática desse povo, no sentido assim da vivência dos ensinamentos de Deus, eram pautados ali direitinho no que estava escrito. Seguiam o que estava escrito. Se estivesse na lei, tudo bem. Se não estivesse, não era um registro, né? uma prática, não utilizavam na sua prática. Então, ali contido só estava tudo que está escrito nesses livros, nós vamos entender, quem tiver curiosidade pode ir lá pesquisar, que se refere à vida física, à vida material, à vida enquanto estamos no corpo. Então, o entendimento deles em relação à vida futura era essa: viver, gozar, enquanto nós estamos no corpo, sermos felizes. E eles pensavam assim: se Deus era um Deus, se eles eram fiéis a Deus, eles teriam todas as bênçãos divinas em relação a essa prosperidade, a essa vida longa, né? Esses conceitos de felicidade olhando a vida material. E nessa época, a sociedade judaica se dividia em dois grupos. Um grupo maior, que eram os fariseus, um grupo bem expressivo, e um grupo menor, que eram os saduceus. Todos os dois grupos tinham essa informação da imortalidade da alma, mas por não constar na lei, seguiam o que estava na Torá. Então, eles eram muito interessados nas aquisições materiais, nos bens materiais, em viver a vida, em buscar a felicidade enquanto, né, podemos usufruir. Então, eles pensavam nessa questão bem estranha, mas era assim que eles entendiam. Se Deus vai oferecer ao homem a felicidade em troca da obediência a Deus, então Deus também dará a esse homem, a essa criatura fiel a ele, né? A vida longa, a muita saúde, a prosperidade e a riqueza, né? E é claro que se eu vou viver muito, é ótimo ter saúde, que adianta a gente viver muito sem saúde, né? E tendo saúde e vida longa, então eu devo ser próspero, eu devo ser rico. Esse era o entendimento. Esse era o pensamento daquele povo à época de Jesus, como recompensa à obediência a Deus, né? Então, se eu sou obediente, eu terei todas essas bênçãos. Por isso, Jesus ressalta a questão de que Deus não aceita barganhas, né? A questão dos sacrifícios. Tudo era feito em função dessa troca, né? Em função de oferecer para receber as bênçãos materiais. Então, com a chegada de Jesus, esse pensamento ele é desconstruído, porque Jesus muda toda a maneira de todos nós, né? Certamente poderíamos estar lá nessa cultura, né? Vivenciando essa experiência, de que nós possamos enxergar a vida pelo lado espiritual, né? Daí Jesus ter tanto trabalho para que aquelas pessoas entendessem os valores que ele trazia da vida futura. Por isso, em todas as parábolas, Jesus vai falar da vida futura, do reino de Deus, das verdadeiras riquezas. E ele foi muito combatido por causar toda essa revolução de ideias. Imagina, não é? Como foi difícil, né? E toda essa revolução que esses ensinamentos causavam.
Então, eram conceitos muito diferentes daqueles que eles estavam ali assimilando, praticando, e na medida que Jesus vai oferecendo essa nova proposta, é claro que vai havendo modificações nos conceitos arraigados que vão sendo modificados. E é por isso também que até hoje nós vamos ver as doutrinas que seguem a Bíblia, né, que se apoiam na Bíblia, que insistem nessas palavras, nessas promessas, né, registradas lá no Pentateuco, no sentido de que aquele que é cristão, aquele que é fiel a Deus, aquele que é temente a Deus, até essa palavra temente é uma palavra um pouco, né, estranha, porque a Deus a gente ama e não teme, né? Mas aquele que é temente a Deus, aquele que é fiel a Deus, deve ser rico, deve ser próspero, deve ter uma vida longa. Todos esses conceitos trazidos lá da Torá, lá do judaísmo, né? Então, a gente vê esses conceitos, por exemplo, quem dá as melhores ofertas, no sentido de receber coisas significativas ou com maior rapidez aquilo que se deseja, a questão sagrada do dízimo, tudo isso visando as aquisições materiais. Então, eu dou para que eu possa receber. Daí a questão de Jesus falar, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, tudo tem uma intenção. De Jesus queria combater essas ideias arraigadas, essas ideias estranhas que o povo trazia a respeito de Deus, a respeito das bênçãos divinas. Então, Jesus faz aquela revisão ali na lei mosaica, desconstruindo todos esses conceitos e apresenta um novo entendimento, difícil para eles entenderem, né? Porque as ideias, os atavismos, não se desconstrói de uma hora para outra, né? Por isso nós trazemos ainda esse ranço até os nossos dias, para muitas coisas que nós ainda pensamos, né? Ou trazemos de outras religiões e tudo mais. Então, Jesus vem falar nessa fala que nós estamos conversando, né? Ele vem falar da renúncia dos bens terrenos, da verdadeira propriedade, de como nós devemos utilizar os nossos bens, e vários conceitos que Jesus vai mostrando, quebrando esse pensamento de que a pessoa que é obediente a Deus sempre terá uma vida longa, será próspera, será saudável. Não é assim. Hoje nós sabemos, né, a doutrina espírita, cada um tem as suas injunções reencarnatórias para serem vivenciadas. Mas era assim que era pensado. Então, Jesus joga por terra todas essas ideias, principalmente levando aquelas pessoas pobres, doentes, a entender que a doença nem a pobreza é um castigo, que eles seriam desprovidos das bênçãos divinas, que seriam duas vezes miserável, porque Deus só dá riqueza, só dá saúde, só dá prosperidade. Então, Jesus faz toda essa modificação nesses conceitos. E se a gente for lembrar do Sermão do Monte, por exemplo, nós vamos ver que Jesus fala diretamente para essas pessoas. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que têm sede de justiça. Quer dizer, Jesus fala ao coração dessas pessoas, e é por isso que um dos motivos, né, que aquele povo sofrido buscava Jesus em todos os lugares, ansiava pela presença de Jesus, buscava estar com Jesus, como Dona Amélia Rodrigues nos fala, né? Ela diz que a palavra fluente de Jesus calava fundo naqueles corações, e era como se a saúde emanasse dele em forma de amor na direção de todos aqueles doentes, que era o que tinha em maior quantidade ali, em busca da cura, né?
E Dona Amélia também diz que tinha-se a impressão de que todos que ali estavam se refaziam com a presença amorosa de Jesus. E isso é possível, né? Quando a Lúcia lembrou essa passagem de Emmanuel, nós nos lembramos dessa fala de Dona Amélia, né? Ao contato com esse amor de Jesus, ao contato com aquele olhar bondoso que ele direcionava a todas as criaturas. Por quê? Porque eles estavam ali recebendo aquele bom ânimo para as suas vidas. Uma nova esperança os reanimavam naquele momento. E principalmente diante dessa crença de que, pelo fato de receberem a cura para as suas doenças físicas ou morais que fossem, eles entendiam, passavam a entender, passavam a confiar, né, que não eram assim, não estavam assim porque Deus os tinha abandonado, ou por desgraça, né, a falta de graça de Deus para com eles. Mas, por outro lado, Jesus também se refere à ideia de Mamon, à ideia da riqueza, à ideia do tesouro, mas em momento algum nós vamos ver ou vamos entender que Jesus está recriminando nem o dinheiro, nem o tesouro, nem a riqueza. Jesus não está recriminando, ele está nos levando a entender, fazendo uma advertência, né, para que nós possamos tomar cuidado para não nos deixarmos escravizar pelo dinheiro, pelas posses, pelas aquisições dos bens materiais, para não nos distanciarmos do objetivo que nos trouxe a vida física, a encarnação. E dentro dessa ideia da questão da riqueza, dos tesouros, nós também podemos incluir, por exemplo, a ostentação material, a ostentação intelectual, que nós também entendemos que sejam aquisições que nos são proporcionadas durante a vida no corpo. São elementos transitórios, como o status social, como a formação intelectual, como o status monetário. Então, nós precisamos lidar com esses elementos? Sim, precisamos. Nós estamos aqui encarnados no mundo físico, no mundo material, mas nós precisamos entender que, mesmo estando encarnado ou no mundo espiritual, nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais da mesma forma. Só que agora, nesse instante, nós estamos encarnados num corpo de carne que é para nos servir de locomoção, para nós podermos atuar no mundo físico. E estando encarnado, nós precisamos, sim, das coisas materiais, a começar pelo corpo físico, que eu preciso do corpo para me locomover, eu preciso do corpo, meu carro, né, o meu veículo para me conduzir em tudo aquilo que eu vou vivenciar no mundo físico. Precisamos da vida social, precisamos dos elementos que ela nos oferece, mas precisamos entender, né, que mesmo buscando esses elementos pela nossa necessidade, o dinheiro, a riqueza, o poder, os títulos, muitas vezes, que recebemos ao longo do nosso trabalho, ao longo da nossa atuação, os cargos importantes, às vezes de destaque, tudo isso nós precisamos entender que são elementos que devem ser utilizados para a nossa necessidade aqui, enquanto encarnado. Mas eles são todos elementos transitórios. E o que Jesus quer nos dizer é que não nos deixemos escravizar pela cobiça, em estar querendo cada vez mais, esquecendo do nosso foco, do nosso objetivo. Então, nós devemos buscar, sim, usufruir de tudo que é fruto, advindo, por exemplo, do nosso trabalho, da nossa dedicação ao longo dos anos que nós estudamos, trabalhamos, nos dedicamos, e usufruir, sim,
tudo aquilo que nos chegou, nos chega às mãos pela via da honestidade, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que vem ao meu encontro, porque eu busquei, eu trabalhei, muito justo usufruirmos de tudo isso. Mas precisamos entender que são bens transitórios. E enquanto estamos aqui, nós precisamos de tudo isso. Deus sabe que nós precisamos, porque Jesus nunca fez nenhuma apologia à miséria, nem muito menos à pobreza. Então, ele nos dá essa advertência para que nós possamos ter cuidado com o mau uso que nós podemos ter desses bens que nós precisamos nos utilizar aqui no mundo físico, mas que eles não são nossos. Eles são bens que nós usufruímos deles enquanto estamos aqui, mas são bens transitórios. Então, servir a Deus e a Mamon quer dizer que nós precisamos compreender esses valores espirituais para podermos aprender a lidar melhor com os bens materiais, com as aquisições materiais, com os elementos transitórios. Porque sem essa compreensão, nós nos deixamos escravizar. Escravizar pelos cargos, pelos títulos, pelos valores, pela fama, pelo poder, e nos perdemos. Daí a necessidade de nós entendermos que tudo aqui neste mundo é um meio e não um fim. Um meio para nós podermos ser úteis às pessoas, para nós podermos usar os nossos talentos com responsabilidade, entender que as posições econômicas, a condição financeira que hoje nós temos pode mudar para melhor ou para situações diferentes. A nossa vida pode mudar de um momento para o outro. E nós precisamos entender que mesmo a nossa vida mudando, essas circunstâncias, essas situações, Deus não nos abandona. Não deixamos de ser agraciados, abençoados por Deus, mesmo estando em situações difíceis, muito pelo contrário, estaremos sempre assistidos por Ele. Então, e que isso também não nos impeça de sermos úteis, de ajudar alguém, de colaborar em alguma causa, em estarmos nos tornando indiferentes porque não podemos ajudar. Então, nós nos tornamos indiferentes à dor do outro. E nós vamos ver isso lá no mesmo Sermão do Monte, lá registrado por Mateus, onde, lá no versículo 19, versículo 21, Jesus fala sobre a questão de nós não acumularmos tesouros na terra, onde a ferrugem, as traças consomem, onde nós poderemos ser roubados. Então, ele nos aconselha a juntar esses tesouros, a fazer esses tesouros, a construir esses tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem vai consumir, nem os ladrões vão roubar, porque ele ainda diz que onde o nosso tesouro está, aí está o nosso coração. Então, são os tesouros espirituais que nós podemos construir, podemos juntar, podemos armazenar, porque ali estará o nosso coração, o nosso amor, a nossa dedicação, nesses locais, que é o céu, no caso, é o nosso coração, o nosso íntimo, onde desse íntimo ninguém vai roubar, porque é uma aquisição nossa. Então, ele acrescenta ainda nesse trecho, lá mais na frente, ele diz para que nós possamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele acrescenta que todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, Jesus não diz buscai unicamente o reino de Deus, porque senão nós ficaríamos somente nessa visão. Não,
buscai primeiro o reino de Deus, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus sabe que nós precisamos, enquanto estamos aqui encarnados, nós precisamos das coisas materiais, do dinheiro para nos alimentar, para nos vestir, para a nossa moradia, para nos manter. Precisamos dos nossos bens, que é a casa que nós podemos comprar, podemos adquirir, mas primeiro as coisas materiais. Primeiro o entendimento das coisas materiais. E aonde que está esse reino de Deus que nós vamos construir? Jesus falou em várias das suas parábolas que esse reino, nos fazendo entender, está dentro de nós, né? Então, buscar o reino de Deus significa buscar o entendimento, buscar o equilíbrio, buscar a consciência tranquila para nós podermos adquirir os bens terrenos, usufruir deles com lucidez, com equilíbrio, porque aquele que busca os bens terrenos, busca a riqueza, o poder, a fama e tudo mais que leva a esse desvio do nosso foco, muitas vezes conquistam esses valores, mas muitas vezes sem ética, muitas vezes de forma desequilibrada, desonesta, seja de que for, porque não está buscando aí o conhecimento, o equilíbrio para o entendimento do que esses bens são transitórios, fazem parte da vida material. E quando nós buscamos, conhecendo os valores espirituais, nós vamos ter a consciência tranquila, vamos conseguir os nossos sonhos, as nossas conquistas de maneira honesta, sem tirarmos de ninguém, sem ferirmos a ninguém. Estaremos com a consciência tranquila e, ao desencarnar, principalmente, levaremos essa tranquilidade na nossa consciência. Então, Kardec, nesse capítulo, ele vai separar algumas passagens, e algumas muito lindas, que nós gostamos muito, e vai trazer para nós a forma correta de nós utilizarmos os bens terrenos, de nós adquirirmos esses bens terrenos e usarmos com equilíbrio. Nós vamos ver, por exemplo, quando Jesus, aquele moço rico, né, encontra Jesus, vai ao encontro de Jesus, querendo saber o que fazer para que ele pudesse conseguir a vida eterna. Jesus diz para ele que ele precisava de seguir os mandamentos, e ele diz para Jesus que já faz tudo isso, porque naquela época os jovenzinhos começavam aos 12 anos na sinagoga, aprendendo os conceitos que estavam lá nos livros dos registros de Moisés, da Torá. Então, ao chegar aos 18 anos, eles já sabiam todos aqueles conceitos. Então, ele diz para Jesus que já fazia tudo aquilo, ele já conhecia todos os mandamentos. Então, Jesus diz para ele: vai, vende tudo o que tens e siga-me. Ao mesmo tempo, Jesus queria dizer o que para ele? Vai, desapegue dos seus bens, das tuas posses, dos interesses pessoais que você tenha, para que eles não sejam obstáculo ao seu crescimento espiritual, para que eles não sejam impedimentos de você se tornar um homem melhor. Isso é que Jesus queria que ele entendesse, né? Aproveitar a vida, que nós precisamos também aproveitar a nossa vida, utilizando as benesses que Deus nos deu, nos oferece, em favor de nós mesmos, mas também em favor do outro. Ou seja, não se deixe escravizar pelas posses. Isso que Jesus queria que ele entendesse. E, em outro momento, Kardec cita a passagem de Zaqueu, que também eu encontro muito bonito, quando Zaqueu, ansioso para encontrar Jesus, ele era pequenininho, ele sobe naquele sicômoro, né? E Jesus olha diretamente para ele e diz: hoje eu vou ter contigo em tua casa.
Porque Jesus percebe que naquele momento Zaqueu estava pronto para receber Jesus, para compreender os seus ensinamentos. E ele, no momento do encontro, já Jesus na sua casa, ele diz para Jesus: Senhor, se eu causei danos a alguém, se eu tiver usurpado alguém, eu devolverei em dobro aquilo que cobrei em excesso. Eu darei aos pobres, eu pagarei de forma multiplicada. Jesus nada falou para ele, mas a sua consciência abriu de forma que ele pudesse ali entender. Não serei mais egoísta, estarei me preocupando com a dor do outro. Zaqueu era um homem caridoso, um homem, segundo os estudos das pessoas que pesquisam, Dona Amélia, por exemplo, diz que ele era muito pródigo, muito generoso com os seus empregados. E ele reconhece que aquilo tudo que ele tinha, aquilo tudo que ele amealhou, ele precisava de compartilhar com o outro. Ele não queria mais guardar só para si. Então Jesus diz para ele: hoje entrou nesta casa a salvação, porque o Filho do Homem, né, que é Jesus, veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus veio para abrir a nossa consciência ao entendimento dessas questões. Ou seja, Zaqueu entendeu o ensinamento de Jesus, entendeu que tudo aquilo era transitório, que todos aqueles bens eram simplesmente para o uso dele enquanto a vida física. E, a partir daí, ele mudou a sua maneira de entender a vida. Então, a preocupação de Jesus era essa, nos fazer entender que nós precisamos utilizar todas as bênçãos que recebemos de Deus, sejam elas bens materiais, sejam elas os talentos que nós somos detentores, para serem compartilhados, para serem utilizados a nosso favor, mas em favor também do nosso irmão. A preocupação de Jesus era que não continuássemos a ser indiferentes como os fariseus eram, indiferentes com a dor alheia. Daí Jesus cita também, Kardec coloca nesse capítulo, uma parábola muito interessante, que é uma parábola, não aconteceu isso, Jesus utiliza simplesmente como ilustração, do rico e do Lázaro, também conhecida, né? Que é a parábola daquele homem muito rico que se vestia de púrpura. Púrpura era uma cor utilizada pelos ricos. Só os ricos usavam púrpura. Então, é citado esse detalhe na parábola. Então, aquele homem rico que não se importou com a dor daquele que, sentado à sua calçada, ele não pedia nada, ele estava só buscando as migalhas que sobravam da mesa farta de Lázaro. E aí, nessa passagem, é muito significativa, porque nós temos a visão dos dois planos da vida, o plano físico e o plano espiritual, porque nós sabemos que as nossas ações, todas as nossas ações, enquanto encarnados, elas serão aquilo que nós vivenciaremos no futuro, ou seja, vão gerar as consequências das nossas atitudes no mundo espiritual, né? Hoje nós estamos construindo o nosso futuro. Então, aquele homem rico que se encontrava naquela mansão, certamente, vai encontrar aquele homem que era mendigo no mundo físico, porém no mundo espiritual ele se encontrava em condições espirituais muito melhores do que aquele que na terra usufruía de toda aquela riqueza, de toda aquela fartura e que possuía bens, era um homem rico, né? Então, os ricos, muitos ricos na Terra, se tornam mendigos no mundo espiritual, mendigos, né, espirituais.
porque se esqueceram de amealhar os verdadeiros tesouros, como Jesus nos fala, ajuntai tesouros no céu. Então, o Evangelho vem esclarecer para nós várias questões importantes para nós estarmos atentos. Sabemos que a riqueza, a pobreza são provas muito difíceis, tanto uma quanto a outra. Embora a riqueza nos dê facilidade, ela também desperta em nós as más paixões. Ela pode proporcionar crimes, ela pode nos desviar também do nosso objetivo. Mas não é a riqueza que nós devemos culpar. Devemos, sim, culpar o homem que não sabe usar devidamente, porque ainda se encontra num estágio de inferioridade. Isso quem nos diz é Kardec. E quando nós possuímos a riqueza dessa forma, sem equilíbrio, nós corremos o risco de tornar o nosso coração esterilizado, insensível, né? Como essa parábola do rico e do Lázaro. Então, é como Joana nos fala, né, que a indiferença, nessa parábola, a tônica dela é a indiferença, né? Então, a indiferença, ela nos envilece, ela nos embrutece. Por outro lado, a riqueza pode oferecer muitas coisas boas, excelentes, como o estudo, né? Pode nos proporcionar maior aquisição de cultura, pode nos dar condições de contribuir, de participar de obras úteis, mas ainda são raras as pessoas que entendem que é um dever nosso trabalhar pelo alívio da dor alheia, ou para melhorar, por exemplo, a instrução, a condição de vida de nossos semelhantes. Nós temos compromisso com isso, né? E também nós podemos pensar no caso da miséria, né? Que oferece também perigos terríveis. Pode causar o desespero, a revolta, a degradação moral pela necessidade, levando a pessoa aos desvios dolorosos, por exemplo, da prostituição, do crime, dos vícios. E, por isso, ela é uma prova também muito difícil, mas exige a resignação do espírito, exige principalmente a compreensão das leis divinas. Porque quando nós compreendemos as leis divinas, nós entendemos que aquele que hoje não tem, pode ter possuído ontem, em outra existência ou até nessa mesma. Portanto, não é um castigo, é uma consequência das nossas más escolhas ou do mau uso que fizemos quando tivemos, né? Mas aí a gente pode também estar refletindo que a riqueza, ao mesmo tempo que nos torna indiferentes ao outro, a pobreza nos aproxima mais dos outros, nos faz, muitas vezes, quando nós olhamos o outro com maior compaixão, né? Porque quando a gente conhece a experiência, a gente avalia o que a pessoa está sentindo. E eu penso que a parábola do samaritano, que não está nesse capítulo, mas que nós podemos incluir na nossa reflexão, ela nos mostra isso. Talvez aquele homem que tenha socorrido, tenha parado, descido do cavalo, apanhado aquele homem que estava ali no chão, machucado, ele também, por ser uma pessoa sofrida, porque os samaritanos eram pessoas discriminadas da sociedade, ele, por já trazer em si o sofrimento do desprezo, da rejeição, né, pela forma indiferente de como ele era visto, de como ele era tratado, isso fez com que ele se aproximasse do outro, isso fez com que ele percebesse a dor do outro com maior facilidade do que aqueles outros que passaram ali antes dele. E daí a gente fica pensando, né, que muitas vezes nós passamos por sofrimentos
que nos levam a avaliar a dor do outro, né? E por isso que a gente sabe que na reencarnação a gente pode, em algum momento, estar em uma experiência ou em outra, e isso nos ensina muito em relação ao sofrimento do outro, né? A termos compaixão. É claro que a gente, falando assim, a gente parece que não existem pobres orgulhosos, a gente sabe que existem. Mas percebemos também que, em maior número, existem aqueles que passam pelas mesmas situações, pelas mesmas experiências, que vivenciam, por exemplo, a escassez, que vivenciam a penúria ou qualquer outro tipo de dificuldade, e se unem mais, até pela necessidade, se unem e repartem, às vezes, o pouco que têm com aqueles que com eles convivem, unidos ali pela mesma dor. A gente pode observar isso nas grandes calamidades, né? Aqueles que passam por situações difíceis, por experiências semelhantes, se unem, se ajudam, dividem o pouco que têm, se preocupam mais uns com os outros, são mais solidários, enquanto que outros que convivem, às vezes, numa classe mais abastada, são sisudos, são fechados, nos seus conflitos, nos seus problemas, tem maior dificuldade de convivência, e às vezes é difícil até oferecer ou receber um bom dia, né? Um como vai. Nós observamos isso nos nossos locais onde frequentamos, no prédio onde moramos, no elevador, por exemplo, é muito comum as pessoas sequer se cumprimentarem, sequer se olharem. Parece que estão ali, são únicos naquele ambiente, né? E essa atitude, ela é realmente lamentável. E nós, diante dessa, estivemos, ao prepararmos o nosso roteiro, nós anotamos aqui uma fala de Leon Denis no livro O Porquê da Vida, no meu livro, na página 37, e é onde Leon Denis estuda sobre a justiça e o progresso, falando justamente da miséria e da riqueza. E ele diz assim: observai os pássaros nos meses de inverno, quando o céu está sombrio e a terra coberta com um alvo manto de neve, onde ele vivia, nevava, né? Aconchegados uns aos outros, os pássaros aconchegados uns aos outros, à beira de um telhado, reaquecem-se mutuamente em silêncio. A necessidade os une. Voltam para os dias belos, quer dizer, tudo melhora, o tempo melhora, o sol resplandece, a colheita torna a ficar abundante, e então cada um trata de si. Perseguem-se, guerreiam-se e despedaçam-se. Ele está falando dos pássaros, né? Assim é o homem, dócil, afetuoso para os seus semelhantes nas ocasiões de necessidade. E a posse dos bens materiais torna-os quase sempre esquecido e intratável. Isso é a fala de Leon Denis, que nós fizemos questão de ler o que ele fala, porque achamos bem significativo essa relação que ele usa os pássaros com o homem, né? Então, essa era a preocupação de Jesus, de nos fazer compreender que o egoísmo, a soberba, a usura, a cobiça, a ambição nos tornam insensíveis e, de acordo com Leon Denis, intratáveis em relação ao outro, né? Então, nós precisamos nos preocupar em repartir, em compartilhar o que temos. E se nós não temos moedas para compartilhar, nós temos talentos. Já pensaram em quantos talentos nós temos? O nosso tempo é um talento. A nossa criatividade é outro talento. A nossa saúde é um talento. A inteligência é outro talento. E em relação à inteligência, nós também encontramos no próprio Evangelho, no capítulo 12, aonde o Espírito Severus diz assim, que a riqueza da inteligência deve te servir como a riqueza do ouro, da mesma forma. Difunde ao teu redor os tesouros da instrução
Distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Então, se nós temos facilidade em aprender, por exemplo, vamos ajudar aquele que tem dificuldade. Nós podemos oferecer a nossa atenção, podemos acolher alguém, oferecer o nosso tempo, ouvir a problemática de algum irmão que precisa abrir o seu coração, que tem necessidade de falar das suas dores, algumas vezes até histórias repetidas, mas vamos ter essa tolerância, né? Esse carinho. Então, a intenção de Jesus era essa, de nos tornarmos sensíveis. E quando ele faz essa proposta ao moço rico, quando voltando lá à experiência do moço rico, ele queria que ele entendesse que, apesar dele ter todo aquele conhecimento da lei, ele não possuía ainda a verdadeira caridade, que é essa, a abnegação, esquecer de nós mesmos, deixar os nossos interesses de lado, deixar de lado o personalismo, olhar o outro com igualdade, olhar o outro com compaixão. E os Espíritos nos dizem, lá no Livro dos Espíritos, na questão 859, quando eles respondem a Kardec, Kardec pergunta, né, se, deixando de lado os nossos vícios, os nossos defeitos, os defeitos que ainda trazemos na nossa alma, qual o sinal característico da nossa imperfeição moral? Os Espíritos respondem que é o interesse pessoal. Daí a nossa dificuldade ainda em praticar a abnegação, né? Nós estamos sempre preocupados com as nossas questões. Se eu tiver tempo, se eu tiver condições, depois que eu resolver isto, depois que eu resolver aquilo, hoje eu não posso porque eu tenho isto, tenho aquilo para fazer. Tudo isso é muito importante, a nossa vida é muito importante, a disciplina das nossas tarefas é muito importante, dos nossos compromissos, mas vamos lembrar Jesus, buscai primeiro o reino de Deus. Esse é o caminho para nós ajuntarmos os tesouros que a traça e a ferrugem não destrói, e que são a verdadeira propriedade, né? O bem que nós fazemos a alguém, as lágrimas que nós secamos, a alegria que nós proporcionamos. E Fenelon vai nos dizer, nesse capítulo que estamos conversando, que somos depositários, gerentes dos bens que Deus colocou em nossas mãos. Portanto, vamos utilizar da melhor maneira possível para nós abrirmos o entendimento e compreender as palavras de Jesus e entender que somos usuários de todos esses bens, de todos esses talentos que ele nos doou para nós cumprirmos com a consciência tranquila os objetivos da nossa encarnação. Que Deus abençoe os nossos propósitos. Obrigada, Thelma. Esse estudo parece que ele daria assim, um seminário, né? Porque Verdade. tem muita coisa. Eu fiquei lembrando também do jovem, quando ele fala, eu vou ali enterrar meu pai, não posso ir agora, É, não. Né? verdade. Então, Jesus nos fala desses apegos à matéria até a pessoas, que a É gente verdade. pensa que é amor, quer dizer, é o amor possível para nós hoje, mas não é o amor, uma vez que Verdadeiro. nos aprisiona, né? Isso. Enfim, é muito bom esse estudo e que a gente consiga todo dia se libertar um pouquinho dessa prisão à matéria, né? É tudo que a gente deseja. Muito obrigada, Thelma. Eu que Adorei agradeço. tudo. Pedi então à companheira Cleusa para abrir o microfone, para fazer a prece, e depois nós vamos dar os avisos de hoje. Por favor, Cleusa. Jesus amado, agradecemos a oportunidade por mais uma noite de estudos. Agradecemos aos mentores da nossa casa, esta sala virtual. Agradecemos a nossa irmã Thelma, as reflexões sobre o tema exposto, desenvolvido de forma clara e objetiva. Pai de bondade, diariamente
recebemos a graça da tua misericórdia atuando em nossas vidas. E através do teu evangelho de amor, aprendemos a colocar em prática teus ensinamentos. Ajuda-nos, Pai de bondade, a desenvolvermos os valores espirituais, as virtudes necessárias para trilharmos o caminho do bem, da solidariedade e do amor para com o nosso próximo. E assim pedimos a vossa bênção e a permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, pessoal do YouTube que gostou da palestra, lembra do joinha, porque é muito importante para o nosso canal. E amanhã, então, nós teremos a nossa companheira Thelma, que vai estar presencialmente em nossa casa com o mesmo tema. Quem puder ir, vá, porque que esteja aqui, porque sempre é diferente, a gente nunca faz, né, Thelma? É verdade. Dois estudos iguais, porque, não, né? Enfim, a menos que fosse atores ensaiados. Então, amanhã, no nosso convite, a Rua Barão de Cotegipe, 599, às 15 horas, teremos, então, o mesmo tema, Não Podeis Servir a Deus e a Mamon, com a companheira Thelma. E quarta que vem, dia 31, será a vez do nosso companheiro Gilton, que está aqui na sala, trazer o estudo difícil, a lei de justiça, de amor e de caridade. Esse é para os universitários. E então, meus amigos, agradecendo mais uma vez, principalmente a Deus, nós nos despedimos, que tenhamos todos uma excelente noite de paz, de luz e de muita tranquilidade, né? Boa noite a todos, beijo para todos. Boa noite.